Saiba que está no ar o seu podcast de conversa com o deputado. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro de 2024. É um prazer enorme saber trabalhar para si. Nós hoje vamos falar sobre o direito à manifestação e a atuação da Polícia Nacional. Estávamos a acompanhar o discurso do deputado Nuno Álvaro Dalla, Assembleia Nacional. É o nosso convidado para esta edição e eu aproveito mesmo para saudá-lo e agradecer por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Sr. Deputado. Boa noite, obrigado pelo convite e também uma saudação especial a todos quantos estejam a nos ouvir e a nos ver nessa hora. Assim que nos acompanha, saiba que podes também participar neste podcast de conversa com o deputado enviando a sua pergunta no WhatsApp. O número está a passar no rodapé, que é o 931 559977, ou deixar a sua pergunta mesmo nos comentários. O que é que quer saber do deputado? Deixa o seu contributo sobre o tema que nós apresentamos para si. O convidado para esta edição, como disse, é Nuno Álvaro Dalla, deputado à Assembleia Nacional pelo grupo parlamentar da UNITA. A manifestação é uma forma de contestação de uma multidão ou conjunto de pessoas a favor de uma causa ou um protesto contra algo. De acordo com o artigo 47 da Constituição da República de Angola, sobre liberdade de reunião e de manifestação, é garantida a todos os cidadãos a liberdade de reunião e de manifestação pacífica e sem armas, sem necessidade de qualquer autorização e nos termos da lei. Eu citei um dos pontos do artigo número 47 da Constituição sobre a liberdade de reunião e de manifestação para situar a audiência sobre este tema que nós vamos abordar. Senhor Deputado, eu começo mesmo por perguntar o que é, quando falamos de liberdade de manifestação, o que é que estamos a nos referir? O que é liberdade de manifestação? De forma prática, o termo ou a expressão liberdade de manifestação pode ser definida como a faculdade ou a possibilidade de tornar manifesta ou conhecida a nossa posição sobre algo, sobre o que sentimos em relação a isto e o que é que pensamos em relação a isto. Portanto, liberdade de manifestação é a faculdade, é a possibilidade de, como o próprio termo diz, tornar visível, através de palavras, através de outras formas, o que efetivamente nós sentimos ou pensamos sobre um assunto. Muito bem. Como é que ocorrem as manifestações no nosso país? À luz da minha experiência e para além daquilo, é claro, que está consagrado na lei e em alguma literatura científica a respeito, sobretudo em termos de sociologia política, uma manifestação pode começar de forma espontânea. Significa que não há um processo, nesse caso, não há um processo de idealização, em que as autoridades são abordadas, tomam conhecimento e elas depois disponibilizam força policial para garantir que o direito seja exercido, né? E pode ser também programada. A ideia surge agora, à volta de um determinado problema, ou até pode não ser problema. Um grupo subscreve um documento que remete, e aqui já estou a entrar para a nossa experiência, para o governo local, que nesse caso é o governo provincial, que recebe, toma conhecimento e se notar que está tudo bem, ou seja, que aquilo que está na carta e o itinerário apresentado pelos organizadores não viola a lei da manifestação, tudo corre tranquilamente e cabe, e isso é uma obrigação legal, cabe ao governo provincial mandar uma força polícia, portanto, providenciar força policial, no sentido de que ela esteja presente no local ou no percurso onde a manifestação vai ter lugar. Com que objetivo? Aí é para, evidentemente, como é de lei e aliás, de costume também, é proteger os manifestantes, garantir que terceiros que não concordam com a manifestação
ou com as ideias, dos sentimentos que vão ser expressos, efetivamente não perturbem ou não inviabilizem a manifestação. Muito bem. Bem, eu tenho dito que em Angola, cá no nosso país, os organizadores de manifestações e os próprios manifestantes são super educados a julgar pelos resultados das manifestações. E quando digo resultados, refiro-me às consequências, sejam elas quais forem. Nós temos organizadores de manifestações que são, como disse, educados. Significa que têm um esclarecimento cívico bastante avançado, que se traduzem sempre que pretendem manifestar-se, cumprirem com o que está tanto na Constituição, onde está expresso o princípio, ou os princípios que regem, que devem reger, tanto quem pretende se manifestar, quanto aquele, que, nesse caso a autoridade, que vai efetivamente providenciar as condições institucionais para que a manifestação seja realizada. Os organizadores de manifestações em Angola têm a preocupação, inclusive, muitas vezes, de dar mais informação a mais ou para além daquilo que é necessário para que uma manifestação possa então ser realizada. E o manifestante angolano, portanto, aquele que adere, aquele que participa, geralmente é muito comedido. São poucos os casos, na minha experiência, enquanto ativista que teve na manifestação uma das formas de luta, em que um ou outro manifestante tenha vandalizado, por exemplo, algum bem público ou privado. Obviamente que houve situações dessa natureza, mas elas foram bastante raras em comparação com o que tem sido regra. Como disse e reitero, tanto dos organizadores das manifestações, aqueles que idealizam, aqueles que tratam do processo organizacional da manifestação, até os que aderem, tem havido muita consciência cívica e tem havido uma demonstração bastante considerável de respeito pelo outro, pela autoridade e, naturalmente, pelo patrimônio público. E, como disse, faço questão de reiterar, não é repetição por mecânica, mas o organizador de manifestações em Angola e o próprio manifestante em si são muito conscientes do que devem fazer e do que não devem fazer, portanto, dos seus deveres, das suas responsabilidades, dos seus direitos, tendo cuidado de a manifestação começar, chegar a meio e terminar sem que isso implique a violação de outros direitos, como daquelas pessoas que muitas vezes usam o percurso em que a manifestação tem lugar. Muito bem, nós... Nós, em Angola, a lei que rege as manifestações é uma lei que foi aprovada em 1992. Ou seja, nessa altura o país estava a dar os primeiros passos dessa transição democrática que prossegue até hoje. E essa lei, essa lei foi aprovada em 1991. Atenção. Um detalhe importante. Significa que antes da entrada em vigor da Lei Constitucional de 1992, por um lado, e, obviamente, em 2010, nós passamos a ter uma nova Constituição em vigor. Significa que, do ponto de vista constitucional, ou seja, à luz do imperativo constitucional, essa lei está desatualizada, porque ela nem sequer foi aprovada num contexto da Lei Constitucional de 1992. Então, é um atraso bastante considerável. Há essa necessidade de adequar a lei à nova ordem constitucional que está em vigor desde 2010, por um lado. Por outro, há determinados aspectos dessa lei, para usar esse termo, que são manifestamente inconstitucionais.
mas para não ser muito fastidioso, aponto para uma parte de um articulado que estabelece que a lei deve, aqueles que realizam, que organizam a manifestação, aqueles que comunicam à autoridade sobre a manifestação, devem contar com a aprovação ou autorização por parte da autoridade pública. Obviamente que, à luz do artigo 47 da Constituição, já não se coloca a questão da autorização. Não cabe ao governo provincial, por exemplo, autorizar uma manifestação. A Constituição fala de tomar conhecimento. Significa, então, que por essas e outras razões essa lei deve ser revisada. Agora, qual é o problema? Por que a lei, efetivamente, por que o projeto de lei da iniciativa do Grupo Parlamentar da UNITA não chegou a conhecer a luz do dia, ou seja, não chegou a ser aprovada pelo plenário da Assembleia Nacional? Aprovação final, na verdade. Porque surgiu um impasse. Um impasse traduzido na discordância da parte do grupo parlamentar do MPLA, do projeto de lei de liberdade de manifestação, de reunião e manifestação, e que para os deputados do MPLA, enquanto grupo, representam perigos à ordem pública. E é evidente que, por causa destas e outras questões, o processo de discussão na especialidade desse projeto de lei ficou suspenso e as partes, nós, o grupo parlamentar da UNITA, o grupo proponente, ou o que tem a iniciativa do projeto, e o grupo parlamentar do MPLA, suspenderam esse processo para fazer consultas junto das respectivas lideranças políticas e no sentido também de encontrar um meio termo para desbloquear o processo. Portanto, este projeto está no impasse, diria que está congelado, porque há aspectos desse projeto que nós, Grupo Parlamentar da UNITA, achamos que são constitucionais e são pacíficos. Quais esses aspectos? Mas que o Grupo Parlamentar do MPLA considera que põe em risco a segurança pública e, como tal, põe em risco as instituições. Por exemplo, vou falar assim de uma forma que os cidadãos compreendam. Exatamente. O projeto prevê que há a manifestação espontânea, que é aquela que ocorre no momento. Podemos estar na rua e começamos a nos manifestar sobre alguma situação decorrente, por exemplo, da atuação errada ou ilegal de um agente da polícia. E o projeto do grupo, o projeto em referência, estabelece que nessa situação cabe apenas à autoridade policial assegurar-se de que ninguém esteja a ir contra os manifestantes. Ou seja, é uma manifestação que não foi antecipada, não foi informada antecipadamente, tudo bem, mas é uma manifestação espontânea. A lei também prevê no projeto, não é? Prevê e diz que cabe à autoridade policial proteger este ato. E proteger este ato significa proteger os manifestantes, garantindo que não haja, portanto, interferência de terceiros no ato. Mas o grupo parlamentar do MPLA considera que isto é muito arriscado, que ali a polícia tem mesmo que atuar e desfazer, portanto, o ato. Nós entendemos que a liberdade é inerente ao ser humano. E, por isso, o projeto, para além de olhar para a manifestação, na sua forma mais, como direi, organizada, também olha para a manifestação como algo que ocorre de forma espontânea. Esse é um dos aspectos em que, efetivamente, há essa discordância e, por essas e outras razões, é que o projeto ficou congelado. Não significa que está, portanto, tudo perdido, de forma alguma. A seu tempo, no próximo ano parlamentar, que começa já 15 de outubro, vamos retomar o processo, ultrapassado dos constrangimentos que, efetivamente, dificultaram que a lei, bloquearam, na verdade, que a lei passasse, né, para a fase seguinte. Na verdade, nem sequer chegamos a meio, devemos ter parado ali
em 2 ou 3 artigos, não é? Então, é um projeto que, de qualquer maneira, tem aspectos fraturantes, compreende-se. Não vamos dizer que é tudo fácil, mas acreditamos que no próximo ano parlamentar vamos retomar o processo e teremos seguramente uma lei condizente com a atual ordem constitucional. Muito bem, vamos avançar. Temos uma outra questão e foi dirigida pela senhora Bela Cardoso. Ela questiona a manifestação do último sábado, 31 de agosto, foi abortada numa altura em que o presidente do MPLA culpou a oposição de apoiar o vandalismo de bens e serviços públicos. Que análise faz desta ocorrência? Uma nota prévia é que é importante que tanto o presidente do MPLA e o presidente da República, o próprio MPLA enquanto partido e as instituições que lidam direta ou indiretamente com a questão da manifestação compreendam que atribuir à UNITA, porque quando se fala de oposição, para a nossa realidade claramente nos remete para a UNITA, e atribuir à UNITA a autoria moral, quando é assim, e material noutras situações, pelas manifestações ou por alegadas manifestações em que ocorrem atos de vandalismo, é, de certa forma, dizer que num país que tem quase 4 dezenas de milhões de pessoas, são todas pessoas efetivamente bem educadas, desprovidas de qualquer tendência, qualquer padrão de mau comportamento, e que há uma única organização que efetivamente está aqui para subverter os bons cidadãos, não é? As pessoas bem educadas, que são os angolanos. O que eu estou a querer dizer com isto é que o angolano tem olhos, tem ouvidos, tem um cérebro, o angolano sente e percebe a realidade que vive, e ninguém precisa lhe dizer que ele está a passar dificuldade, que ele está a passar fome, que os preços da cesta básica estão bastante altos. Não precisa disso. E então, atribuir sempre à UNITA a autoria moral e material por tudo quanto de extremo acontece na forma, por exemplo, de manifestações violentas, é atribuir um certificado de incompetência ao cidadão que efetivamente sabe de si, onde está, como vive e quais são as condições que lhe levam, os motivos que lhe levam a agir de uma certa forma. Não é verdade que, por exemplo, o que aconteceu recentemente no Rangel, porque aquilo teve também, de certa forma, alguma ligação com manifestação espontânea, seja da responsabilidade de algum partido na oposição. Aquilo foi uma reação dos cidadãos que, sentindo-se em perigo, sentindo-se revoltados pelos excessos do agente, decidiram tomar aquela posição. É aquilo que efetivamente se espera. É o que se espera em situações extremas. Não é o que nós queremos? Claro que não. Agora, é importante que se diga também, por outro lado, que, como eu disse no princípio, o manifestante angolano é paradigmaticamente bem educado. Agora, o que acontece é que temos visto situações de infiltrações de manifestações. Agentes da polícia, a paisana, agentes dos serviços de inteligência, eu digo isso com toda a responsabilidade, porque tive essa experiência no período crítico que vai de 2012 até 2014. Não é? Aliás, o que está a dizer é que há agentes da polícia que infiltram-se. Tem acontecido. Já houve um período mais crítico em que isso aconteceu, sobretudo o período que vai de 2011 a 2014. Houve muitas infiltrações, e esses infiltrados, geralmente, para além da destruição de patrimônio público, mesmo que não fosse muito considerável, envolviam-se no rapto de ativistas, no rapto de manifestantes. E um exemplo paradigmático disso é a tragédia, é aquilo que resultou em tragédia na morte do Isaías Cassolo e do Alves Camolim.
E isto, a morte desses 2 cidadãos é um exemplo do que eu estou aqui a dizer, de infiltrações em manifestações por Mas parte isto, de agentes a lei permite que haja infiltrados em organizações que têm levado a cabo estas manifestações? Nem a lei que está, nem a lei de 1991, nem, portanto, a lei magna, que é a Constituição da República, dão sequer motivos para o efeito. Portanto, não é legal, não é constitucional que a Polícia Nacional ou as diversas polícias que nós temos cá, muito menos os serviços de inteligência, infiltrem as manifestações, não é? Com o objetivo de criar caos, de criar violência, e depois sabe-se muitas vezes qual é o objetivo dessas infiltrações, que é efetivamente atribuir as culpas à UNITA. E eu quero dar um exemplo do que aconteceu no final de 2020. À vontade, deputado. No final de 2020, foram realizadas diversas manifestações. E foram manifestações que, pelo grau de adesão, pelo grau de força, preocuparam de tal maneira as autoridades que ao Presidente da República só restou culpar a UNITA. Mas é preciso que se diga que, sim, parte do pessoal que aderiu à manifestação tinha ligações com a UNITA. Quando digo ligações, significa que ou eram simpatizantes ou efetivamente até militantes, mas esta condição de serem simpatizantes, serem militantes, não lhes retira o direito a protestarem. Portanto, quaisquer excessos que tenham ocorrido e serem logo atribuídos à UNITA ou a qualquer outro partido na oposição, decorrem daquela fórmula antiga e velha e muito fácil de dizer que é tudo culpa de alguém. Nunca é nossa culpa, sempre é culpa do outro. Portanto, é preciso que nós falemos dessa questão sem tabus, compreendamos claramente que qualquer cidadão nesse país, para além de ter o direito e a liberdade de se manifestar, algo que está efetivamente consagrado na Constituição, tem também o direito de não aceitar ser sempre tratado como um incapaz que só adere às manifestações porque efetivamente foi induzido por alguém. Não, não é este o caso. Em 2020 atingiu-se uma altura na insatisfação popular e que naturalmente acabou por convergir naquele conjunto de manifestações. Agora, se efetivamente algum partido manifestou-se a favor, não estou a ver por que partidos que defendem o crescimento, o desenvolvimento, a democracia em Angola, não estejam a favor do direito do cidadão manifestar o seu descontentamento por tudo quanto sejam problemas que trespassam, por assim dizer, o tecido social do país e não só. É importante que nós entendamos isso. Os partidos não têm que, digamos, fugir para a frente, demarcar-se de iniciativas em que cidadãos, de forma pacífica, tomam em ruas para mostrarem o que sentem, o que pensam sobre uma série de problemas, sendo um deles o da má governação, que obviamente é uma das principais causas do desastre social em que o país se encontra há quase 5 décadas. Muito bem. Um dos organizadores desta última manifestação, e esta questão também está ligada a esta que a internauta Bela Cardoso colocou, um dos organizadores, que consigo aqui dizer agora o nome, Dilson Manuel, disse que foi avisado o Governo Provincial de Luanda com antecedência. Foi feito isto no dia 16 de agosto, mas dizia ele também nos órgãos que a Polícia Nacional disse-lhes que não estavam autorizados. Precisa-se autorização? Os manifestantes precisam de autorização para se manifestar ou simplesmente dar a conhecer? A Polícia Nacional é uma instituição composta de estruturas de comando. E essas estruturas de comando são geridas por pessoas esclarecidas. Muitas delas são juristas. Algumas das quais até são especialistas em direito constitucional. Têm um conhecimento da Constituição que é razoável para as responsabilidades que desempenham. E a polícia
sabe perfeitamente, enquanto instituição, que a Constituição da República é muito clara em relação a isso no artigo 47º, número 2, ao deixar claro que, depois do número 1 consagrar esse direito, no número 2 determina que as manifestações, portanto, essas iniciativas sejam comunicadas com antecedência. Fala-se em comunicar. Não há um outro verbo nesse número 2 do artigo 47, a não ser este verbo. Portanto, que significa comunicar, informar, dar a conhecer a autoridade sobre a iniciativa que está a ser preparada. Não há, nem neste número, nem em qualquer outra parte da Constituição, algo que sequer faça perceber ou dar a entender que precisa-se de autorização. Esse discurso ou essa alegação de que a manifestação deve ser autorizada serve como tática psicológica para a polícia imobilizar ou desmobilizar os organizadores. Mas quando os organizadores estão bem preparados, é evidente que a polícia se depara com uma contraposição em que é dito que a Constituição não dá à autoridade, nesse caso o governo provincial ou a polícia, o direito de autorizar ou não autorizar. Não cabe à polícia autorizar, não cabe ao governo também autorizar. Cabe ao governo tomar conhecimento desta manifestação, quando será realizada, como será realizada, por quem será, portanto, organizada. E um aspecto importante sobre isto é que, quando o governo provincial, depois de ler a comunicação de uma manifestação, depois de compulsar as condições em que a manifestação será realizada, percebe que há algumas falhas, há alguns aspectos dessa manifestação, no itinerário, nas formas de realização dessa manifestação. Notar, portanto, falhas, notar incongruências, notar inconsistências, notar que certos aspectos da lei da manifestação serão violados. Cabe ao governo provincial chamar os organizadores, fazer pedagogia, dizer que este aspecto, aquele aspecto e aquele outro violam a lei da manifestação e mostrar a parte o articulado, a parte da lei da manifestação que mostra que efetivamente o governo está certo ao apontar este e aquele aspecto como crítico. Depois de o grupo organizador eliminar esses aspectos, esses vícios, essas falhas, portanto, depois de conformar tudo, fazer as devidas correções, a manifestação sai. E é preciso que nós entendamos isso. Quer dizer, o governo provincial pode fazer pedagogia, pode chamar o grupo e dizer, olha, naquele aspecto, vocês não podem agir dessa forma, porque a lei, no artigo X ou Y, estabelece que, por exemplo, não se pode fazer protesto junto de um órgão de soberania a X distância. Essa pedagogia é essencial. Eu próprio, felizmente, já estive, não foi sempre, mas acabou por ser uma exceção, já estive envolvido na organização de manifestações em que o governo chamou, provou por A mais B, portanto, à luz da lei, que havia alguns aspectos que, embora não fossem graves, mas suficientes para, portanto, configurarem violações da lei, que nós devemos corrigir. Corrigimos e realizamos a manifestação. Não tem sido assim, por regra. Muitas vezes o governo provincial, como já está movido de má-fé, assim que encontrar uma inconformidade com a lei, aquele é motivo para dizer que a manifestação não vai ser realizada. E eu reitero que a autoridade, nesse caso, o governo provincial, ao notar algumas falhas, porque tem a responsabilidade constitucional de não bloquear o direito que o cidadão tem de se manifestar, deve efetivamente chamar o grupo, apontar onde é que estão as falhas, acautelar essas falhas, corrigir essas falhas e depois, então, permitir que, corrigidas as falhas, repito, extirpados os vícios, a manifestação se realize
e a contar com a proteção da polícia do princípio ao fim do ato de protesto. Muito bem, nós temos uma outra questão do internauta Castro Vanderlei. Ele quer saber se, ele escreve, já foi preso ou perturbado do seu direito de se manifestar, Sr. Deputado? Bom, eu, infelizmente, várias vezes na última década, isto é, a década de 2010, várias vezes fui interpelado, fui retido, detido por... Na manifestação ou nos locais? Em diversas situações. Em algumas situações foi ao sair de casa. Noutras, ao chegar ao local da manifestação. E noutras, já depois de a manifestação ter começado. Portanto, em diversas situações, quer dizer, e é exatamente nesse âmbito dos impedimentos policiais, porque houve casos em que a polícia impediu manifestação de forma preventiva. Quer dizer, bloqueou os organizadores, nem sequer permitiu-lhes sair de casa. Houve casos de organizadores que foram, inclusive, raptados, não é? Alguns enviados até para outras províncias, onde ficaram sob a custódia da polícia, e reapareceram muito tempo depois, alguns dias, algumas semanas depois, em certos casos, sem ter havido, portanto, violência, mas o rapto em si é suficientemente grave para que, naquela altura e noutras alturas, fossem despoletadas as medidas necessárias para responsabilizar as autoridades envolvidas em raptos. E a verdade é que a nossa polícia rapta realmente organizadores de manifestações. Temos uma polícia que rapta manifestantes, inclusive, durante muito tempo, a polícia usou a chamada tática do deslocamento, ou seja, pegava num grupo de manifestantes, geralmente aqueles que eram vistos como os que tinham maior capacidade de mobilização na manifestação, eram mandados para lugares bastante distantes, né, e atirados dessa sorte. Um exemplo recente, pelo qual eu passei, foi em 2021, era uma manifestação convocada por grupos da sociedade civil, e eu e mais um colega que agora também, um amigo que agora também é deputado, fomos. Mal chegamos ao largo do cemitério da Santana, fomos logo retidos. Receberam os telemóveis e fomos levados para as proximidades do Rio Longa, só para teres uma ideia. Significa que a polícia tinha voltado. O que é que pensaram quando isto ocorreu? Bem, eu felizmente já estava habituado, então disse ao colega que devia, apesar de que ele estava manifestamente preocupado, porque devido ao histórico que a nossa polícia tem, e não só, portanto, as mentes de muitos dos jovens que estavam naquele carro da polícia voaram, né, viajaram até o 27 de maio, voaram até os anos 90 e tudo mais, não é? Sobretudo aquela fase pós-eleitoral, e voaram até 2012, quando o Alves Camolim e o Zé Escassul foram levados para a parte incerta, e afinal a parte incerta era nada mais, nada menos do que as cercanias de um rio, para onde os seus corpos foram atirados depois de terem sido, portanto, mortos a tiro. A polícia já não usa muito essa tática hoje em dia, mas já foi uma tática corriqueira nos anos que já lá vão, no período que vai de 2013 a 2014, essa tática era muito utilizada. Como a polícia não queria ser associada a atos de violência pura e dura, violência gratuita, mas tinha que, por orientação claramente política, tinha que inviabilizar a manifestação, então passou a usar a tática do deslocamento. Pegava nos organizadores, muitas vezes antes de chegarem ao local da concentração, o local do início da manifestação, e os mandava para a província, se não para uma localidade distante de Luanda, portanto da cidade de Luanda, ou do centro onde a manifestação teria lugar,
Houve casos de muitos que foram mandados para a província do Bengo, para a província do Kwanza Norte. Alguns casos, inclusive, em que os manifestantes ou organizadores de manifestações foram mandados para, como disse há pouco, para as cercanias do Rio Longa ou até depois do Rio Longa. Muito bem. Bom, nós vamos avançar, são muitas questões que estão a surgir. É o caso do internauta Mariano José. Ele quer saber quais recordações tem do caso 15+2. Não percebi? Quais recordações tem do caso 15+2? Bem, várias. O processo foi despoletado em 2015, há praticamente quase uma década. Tem muitas recordações, nomeadamente a hora, o dia, a hora e o local em que fomos detidos. O processo seguinte em que as nossas residências foram alvo de revista e apreensão de documentos e de diversos outros meios, especialmente computadores, especialmente instrumentos de memória, o internamento nos estabelecimentos prisionais, o isolamento em celas disciplinares, as táticas de psicologia, de tortura psicológica, aliás, em sede das quais fomos sendo transferidos para várias instituições prisionais, tanto é que nós, cada um dos 15+2, em média, terá passado em 3 estabelecimentos prisionais no espaço de pouco mais de um ano. Do julgamento, dos aspectos, digo até bastante cômicos do julgamento, quando muitas vezes nós tínhamos que responder a perguntas que de per si já eram absurdas. Lembro-me da presença de funcionários da Presidência da República no tribunal a orientar o juiz, a orientar os procuradores. Portanto, são muitas recordações e que, obviamente, entendo que um dia deverão ser reduzidas publicadas, né, em livro, para partilhar com as pessoas aquilo que foi efetivamente o processo ao qual sobrevivemos, felizmente, tornamos-nos mais fortes e, naturalmente, saímos da cadeia de cabeça erguida, cientes e determinados a fazer mais e melhor. Está a escrever um livro sobre o caso 15+2, é isso que quer dizer? Eu quero dizer que o que vivemos deve ser publicado em livro. Muito bem. Eu, nesse momento, estou a escrever, mas de forma muito paulatina, porque não é só um livro em que eu procuro relatar o que aconteceu, mas é mais do que isto, é mais do que um livro descritivo, é um livro que se pretende analítico, que vai ligar vários eventos do processo com outras situações do passado e fazer até um estudo comparativo com o que acontece atualmente em Angola e, naturalmente, em outras realidades. Ainda sobre o caso 15+2, que influência teve para o ativismo e a luta pelo exercício do direito à manifestação? Bom, eu gostava de dizer que me lembro de um colega meu, o Pedro, que na altura em que fomos detidos e as nossas fotografias estavam a circular pelo mundo todo, ele estava a estudar em Cuba e lembra-se, ele me disse que viu viu os nossos rostos na televisão cubana, que também reportou a detenção, e ele se lembra de ter dito aos colegas que, olha, aquele jovem foi meu colega e tal, e se chama Nuno. Portanto, o processo teve um impacto bastante considerável, primeiro na forma como se faz ativismo político em Angola, teve também um impacto na própria política, influenciou também a forma como os jovens devem entender o seu papel na sociedade. Nós, nos primeiros 3 anos posteriores à nossa libertação, em qualquer lugar que estivéssemos,
em qualquer grupo com o qual estivéssemos a interagir, as pessoas sempre diziam que nos viam como um exemplo, ou seja, o impacto foi brutal, de tal maneira que hoje, em termos de tempo histórico, diria que há o ativismo antes dos 15 mais 2 e há o ativismo depois dos 15 mais 2. Depois dos 15, depois desse processo, multiplicaram-se, portanto, surgiram, explodiram pelo país, não apenas nas províncias do litoral, mas pelo país adentro, várias iniciativas que mostraram que a juventude não só tinha mudado a forma de se ver, de ver Angola, mas também de se narrar enquanto figuras que tinham um papel a desempenhar no país, no que a contribuir para o avanço do país dizer respeito. E um outro dado que eu sempre faço questão de dizer nisso é que havia províncias que nunca tinham tido um único ato como uma única manifestação. Uhum. A província do Uís, por exemplo, nunca tinha tido uma manifestação desde a independência. A província do Zaire nunca tinha tido uma manifestação desde a independência. A província do Mochico, igualmente. E foram jovens, inspirados na nossa epopeia, que quebraram essa tradição, vamos dizer, negativa. E, pela primeira vez, na província do Zaire, por exemplo, foi organizada uma grande manifestação e que chamou a atenção das autoridades sobre a necessidade de relacionar-se de forma diferente com a juventude, por um lado, e, por outro, ter uma outra atitude face à própria qualidade da governação. Eu penso que podia ficar o resto da noite a falar do impacto, o impacto cívico, psicológico, político do processo, apesar de eu reconhecer que nesse período pós 29 de junho, que é a data em que nós fomos libertados, alguns dos integrantes do processo desengajaram-se, de certa forma, e outros passaram a se dedicar a outras coisas, de tal forma que não se sente a presença de muitos deles na sociedade civil. Mas, para mim, a maior satisfação é que, depois do nosso processo, portanto, a sociedade civil deixou de ser aquela, passou a ser uma sociedade civil mais crítica, mais atuante, mas também uma sociedade civil mais virada para contribuições. Muito bem. Bom, nós vamos avançar. Como disse, estamos em direto no canal Juventude Avante e na página UNITA Parlamento, e lá tem muitas questões para o deputado poder responder. É o caso da Joana Clementina, que questiona como ficou o caso dos salários dos professores. Já não defendes a classe? Bem, eu felizmente sou vice-presidente da 6ª Comissão da Assembleia Nacional, que é a comissão que responde pelos setores da saúde, educação, ensino superior, ciência e tecnologia. Significa que nós, enquanto deputados da 6ª Comissão, temos responsabilidades de cuidar dos dossiês em especialidade, claro, que dizem respeito aos setores que eu mencionei. Nós temos feito muito trabalho a nível da comissão, só para dar exemplos, aliás, não só em relação às condições de trabalho dos professores, o que envolve os salários, os subsídios. Nós fizemos uma audição à ministra da Educação, no ano parlamentar que terminou há pouco tempo, e abordamos essas questões todas. Abordamos o problema, por exemplo, para além das questões salariais dos professores, do regime remuneratório ou do estatuto remuneratório. Também abordamos o problema do crescente número de candidatos que têm notas, têm desempenho positivo, mas que acabam paradoxalmente excluídos. Muitas vezes em situações em que candidatos com desempenho que nem sequer chega ao deles, acabam por entrar, o que depois nos remete para aqueles casos de tráfico de influência e tudo mais.
Nós temos estado a fazer um trabalho considerável com as escolas, um trabalho bastante considerável, bastante assinalável com o Ministério da Educação mesmo. É preciso que se entenda que, enquanto Sexta Comissão, nós temos feito o que é o nosso papel. Visitamos uma série de instituições, visitamos até portanto, escolas que estão em zonas remotas, onde os professores portanto, passam por situações difíceis, e contribuímos com essas ações e outras para que, efetivamente, depois dessas visitas, alguma coisa melhorasse. É importante que se diga que não estou descansado, antes pelo contrário, esse trabalho continua. Estou na Sexta Comissão, ela responde justamente pelas questões ligadas à educação e não direi que me dou por satisfação pelo que já se fez, porque há ainda questões que devem ser resolvidas. O salário que o professor ofere, o professor fala em termos medianos, né? Está aquém das suas necessidades, está aquém do custo de vida em Angola. Os subsídios, como o subsídio de isolamento, não são pagos dentro do espaço temporal desejado, e as condições de trabalho também são precárias. Sabemos que há professores que trabalham debaixo de árvores, há professores que trabalham em salas onde nem sequer há um teto. Portanto, mais do que a questão do salário, há outras questões. Mas é preciso lembrar que nós não somos governo, nós somos a Assembleia Nacional, somos Sexta Comissão, o que significa que temos poder para legislar, poder para, portanto, fiscalizar, mas cabe ao governo cumprir com as nossas recomendações de especialidade no quadro, por exemplo, da nossa Sexta Comissão. Muito bem, está entendido. Vamos avançar, são 19h19 em todo o espaço nacional. O Manuel Fernando V2 perguntou como anda o seu processo na Assembleia Nacional, Sr. Deputado? O processo na Assembleia Nacional está naquilo que eu costumo chamar de ponto semi-morto, não é? Há momentos em que o processo, recebe alguma atenção, há momentos em que aquilo fica muito tempo sem receber atenção. O que eu posso dizer é que até agora não foi dado um passo qualitativo. Quando digo qualitativo, significa que o plenário da Assembleia Nacional nem sequer tem isso na agenda para discussão. Normalmente, nessas situações, e aqui aproveito fazer um bocadinho de pedagogia, nessas situações, ou seja, quando o presidente do Tribunal Supremo, por exemplo, remete uma carta à presidente, no caso, à presidente da Assembleia Nacional, a solicitar retirada de imunidades para o deputado efetivamente ser julgado, e não está aqui em causa se a acusação é de que natureza, a presidente da Assembleia Nacional presume que se trate de uma acusação que remete para crimes graves que, de acordo com o regimento, dão de facto em suspensão do mandato. A presidente não é ela que decide, ela pega no dossiê, vamos chamar assim, e remete para a nona comissão e para a primeira comissão. Primeira comissão que responde pelos assuntos constitucionais e jurídicos, que vai avaliar a constitucionalidade, que vai avaliar se o processo vindo do tribunal obedece a toda, da PGR do tribunal, obedece efetivamente ao que está estabelecido no direito processual local, e a nona comissão que faz aquele trabalho mais ligado a questões de verificação das condições para a retirada da imunidade ou não, apesar de que é um trabalho feito por duas comissões, mas que na prática é como se fosse apenas uma comissão. E depois de verificadas as questões formais de direito,
Então decide-se, ainda em trabalho de comissão, se efetivamente se recomenda ao plenário da Assembleia Nacional a retirada das imunidades ou não. Só para recordar à audiência, o que é que de concreto o Tribunal Supremo o acusa? O juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo remeteu uma carta no final de 2023, solicitando retirada de imunidades, e depois apresentou uma série de dados, né, referindo artigos e tudo mais. E depois, indo para o processo fala de calúnia, difamação e injúria contra um procurador-geral, contra um procurador, no caso, procurador-geral adjunto da República, que exerce funções na Câmara Criminal do Tribunal Supremo. E, portanto, esta acusação, e como estava a dizer, cabe então, a esse trabalho, né, especializado, feito pelos deputados da primeira comissão em cooperação com os da nona, decidir se a acusação configura razão suficiente para retirar as imunidades do deputado e assim entregá-lo, né, colocá-lo à disposição da Justiça. Se, por exemplo, o trabalho conjunto especializado concluir que, do ponto de vista do direito, não há razões para que o deputado sejam retiradas as imunidades, então o relatório vai no sentido de que o plenário não aprove que essas imunidades sejam retiradas. Muito né? bem. Bom, E aproveitava a dizer que, à luz de uma abordagem formal, parece que é um processo normal, de alguém que simplesmente quer ver o seu nome, portanto, limpo, mas é um processo que, na essência, tem como objetivo a perda do mandato. Muito bem. E o primeiro passo que esse grupo, à volta desse processo, gostaria ver cumprido é a Assembleia retirar as imunidades para depois fazerem o resto. Né? Bom, são muitas questões que nós estamos a receber e vamos pedir ao deputado que seja o muito breve possível. O Panafricanista Isidro Fortunato pergunta, depois de tomar posse como deputado, deixaste de ser ativista? Bem, eu gosto de dizer sempre que isso é uma questão de conceito. O ativismo e a alta política são duas atividades diferentes. É verdade que elas convergem, têm semelhanças, mas são duas atividades diferentes. E eu também, já que pediu celeridade, não é? Mas pronto, são questões muito interessantes, às vezes a pessoa tende a falar muito. Mas eu gostava de dizer que eu decidi entrar para a política em 2019. Nessa altura, tinham-se passado quase 3 anos desde que tínhamos sido libertados da prisão, e eu tinha chegado à conclusão que já não tinha mais nada a provar em termos de ativismo, que eu já tinha feito tudo e mais alguma coisa, porque só para ter uma ideia, eu fiz quase todos os tipos de ativismo possíveis para a nossa realidade. Fiz ativismo ambiental, fiz ativismo voltado aos direitos das pessoas com deficiência, fiz ativismo político, não é? Em sede do qual depois acabei por fazer parte desse processo. Concluí que já não tinha mais nada de especial para fazer, que era preciso dar o salto seguinte, contribuir para o país a partir de uma outra forma de atuação. E foi aí que eu decidi entrar para a política. Nessa altura, eu tinha 2 opções, ou aderir à UNITA, ou então fazer parte de uma nova formação política. Através dessas 2 opções, eu iria então entrar para a política, e assim aconteceu. Aqui estou. Deixei de ser ativista e agora estou na política, né? Significa que estou agora a seguir essa carreira de, naturalmente, contribuir para o avanço do país através do exercício disso que nós chamamos de alta política. Muito bem. O Augusto Sebastião escreveu no WhatsApp que avaliação faz da governação de João Lourenço desde a sua tomada de posse em 2027.
O presidente João Lourenço, no período que vai de setembro de 2017 até mais ou menos meados de 2019, digo mais ou menos meados de 2019, portanto, por cerca de 1 ano e meio, conseguiu fazer muitos angolanos acreditarem que era de facto o presidente de que o país precisava para recolocá-lo, né? Portanto, colocar Angola nos carris e Angola conhecer então uma nova era, não é? Mas depois ficou evidente que não se tratava disso, que ele estava ali e que por mais bem intencionado que estivesse, por mais nobres que fossem as suas ideias, as suas intenções, os seus objetivos, ele fazia parte de uma máquina a qual passou a atender, e quando digo atender, a qual passou a dar mais atenção, porque a máquina revelou-se manifestamente incomodada com o rumo, vamos assim dizer, reformista que o presidente estava a adotar naquele período inicial do seu primeiro mandato. Significa que, seja por vontade própria, seja por vontade de grupo, ele teve que recuar e, naturalmente, assumir uma governação típica do MPLA. Muito bem. Portanto, é um desempenho que, obviamente, é negativo. Numa escala de 0 a 10, eu não sei se eu chegaria a 2, não é? Portanto, significa que o desempenho a vários níveis é negativo. Infelizmente, alguns aspectos positivos da gestão do presidente, bastante evidentes no primeiro mandato, foram sobrepujados, foram eclipsados por uma série de erros de governação que se tornaram evidentes no final do mandato e nesse segundo mandato. Muito bem, muito rapidamente, Sr. Deputado, existe algum caso de manifestação noutros países que se assemelham às manifestações em Angola? Bem, os países que partilham similitudes nessa matéria são os países da África Austral. Moçambique, nesse aspecto, é muito parecido, mas eu digo que o Moçambique está um pouco melhor. Lá também temos uma polícia muito parecida com a polícia angolana, que tem uma queda pelo sangue que é muito, muito grande, mas em Moçambique temos estado a notar alguma redução na violência policial. Temos uma polícia que gradualmente vai adotando posturas menos agressivas. Cá a situação ainda é esta, de uma polícia que, pelos vistos, tem uma sede de sangue que é brutal. Um outro caso é a República Democrática do Congo, onde também temos similitudes no que diz respeito a realizar manifestações, reprimir manifestações. É verdade que na República Democrática do Congo há casos em que morrem dezenas de pessoas em manifestações, mas Angola não é melhor que esses dois países. Muito bem. Que papel deve ter a Polícia Nacional diante das manifestações? Concorda com os que acham ser necessário rever o currículo da formação da Polícia Nacional? Bem, a polícia deve agir de forma republicana, isso diz tudo. Significa que ela deve ter uma função pedagógica. Não estou a dizer que a polícia existe para distribuir abraços, não é isto. A polícia é uma instituição que representa a parte violenta do Estado, ou seja, o Estado tem o monopólio da violência, não usar a força para impor, portanto, o cumprimento da lei. No entanto, a polícia não precisa extravasar, a polícia não precisa ser desumana, a polícia não precisa agir como um urso sedento de sangue. Agora, em relação à outra questão, bem, o meu entendimento é que, a outra parte da questão, bem, o meu entendimento é que, basicamente, tal como disse, não é, o agente da polícia em Angola reflete a realidade da sociedade em que nasceu e foi forjado. Tal como nós temos professores que têm debilidades decorrentes das condições em que efetivamente foram criados, nós também temos polícias que têm debilidades de atuação que não decorrem só de uma fraca formação policial, mas de uma fraca formação familiar, de uma fraca formação escolar, de uma fraca formação
profissional. E deixa-me dizer que, como disse no princípio, nós temos na polícia pessoas com boa formação, por exemplo, em direito. Mas é preciso lembrar que não é algo geral, porque o agente da polícia comum, vamos dizer assim, apesar da formação básica, e em certos casos até formação média em ciências policiais, ainda tem muitas debilidades. Agora, eu entendo que o processo de adequação dos candidatos à polícia e daqueles que já são polícia ao padrão que define um polícia do tempo atual, do século XXI, deve ser mesmo gradual, porque não vale a pena estarmos a correr, porque nós temos que olhar para a qualidade do recurso humano a que se vai recorrer para, então, poder fazer o trabalho policial. É preciso olhar para os requisitos físicos, sim, mas também é preciso olhar para os requisitos de natureza psicológica. Muitos agentes da Polícia Nacional vieram das Forças Armadas, não tiveram um processo de transição que lhes retirasse a mentalidade militar de guerra, por exemplo. Outros vieram das ruas, portanto eram delinquentes. Não passaram por um processo em que pudessem ter abandonado a mentalidade criminal, ou a mentalidade de delinquente, como quisermos dizer. Depois temos aquelas outras questões, um conhecimento mais apurado da lei, não tem que ser enciclopédias da lei, não, mas tem que conhecer a lei o suficiente para poderem fazer uma atuação esclarecida. E na atuação, e a parte psicológica, né, a que me referi, quero dizer que quando alguém tem uma arma, não importa o tamanho ou o calibre, precisa de ter uma capacidade de dominar os seus sentimentos e emoções, sobretudo em situações como aquela que vimos no Rangel. Uma boa educação, uma boa inteligência emocional é fundamental para termos uma polícia que, sim, faça o seu papel, imponha a ordem, mas sem ter de partir, sem ter de desumanizar. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, nesta que é a 15ª edição do podcast Conversa com o Deputado. Eu vou colocar mais uma questão para depois dar 1 minuto ao deputado. A lei prevê deveres para os agentes. Houve-se muito casos de violência por parte da Polícia Nacional. Enfim, qual tratamento devia ter a Polícia Nacional quando atropela ou comete violações graves como essas que citei há pouco? Bem, eu acho que está a querer saber o que os cidadãos devem fazer quando agentes da polícia violam a lei. Bom, não praticamente o cidadão, mas eu pretendo saber se há algum ponto na lei... A própria instituição da polícia. Na lei se orienta que a ação do polícia durante a manifestação. A polícia tem também os seus deveres, penso. Eu penso que a polícia tem regulamentos. A polícia tem regulamentos, regulamentos gerais e regulamentos específicos que orientam como é que a polícia, o agente da polícia, não importa o tipo ou especialidade da polícia, deve atuar, sobretudo em situações em que tem de usar meios letais. Porque a nossa polícia, felizmente, tem regulamentos, tem, portanto, uma série de instrumentos jurídico-legais e metodológicos que orientam a polícia sobre como atuar. Agora, a mesma polícia também tem instrumentos para fazer face aos excessos da polícia, que nesse aspecto também estão bem redigidos, estão bem feitos, mas o problema reside na sua execução. Os instrumentos, portanto, estão ali, mas que, por razões de cultura política, por um lado, e por razões de protecionismo, muitas vezes acabam sendo ignorados, e daí situações em que um polícia que manifestamente violou a lei, excedeu-se, matou alguém, não é responsabilizado, muitas vezes até nem sequer é alvo do devido processo, o que obviamente remete para aquelas situações graves em que supostos agentes ou mesmo agentes matam e depois não temos resposta, não sabemos quem matou, qual é a sua situação, se realmente é polícia ou não é.
Esses instrumentos existem, mas o problema está na sua aplicação. Muito bem, fazendo aqui uma futurologia, como é que prevê a situação dos ativistas com esta lei número 13/24 de 7 de julho? Bem, eu penso que o problema não vai afetar apenas, não afeta apenas os ativistas, digo afeta e não afetará porque já está a ter o seu efeito psicológico. Já nas hostes, por assim dizer, do mundo do ativismo político, sobretudo, que é o que mais faz manifestações, começa a ocorrer um arrefecimento, vamos assim dizer, do ímpeto para a manifestação, começa a ocorrer uma espécie de redução da vontade de sair à rua, porque efetivamente os ativistas também são avisados e sabem claramente que com esta lei ficará mais fácil infiltrar as manifestações com agentes devidamente instruídos para destruírem viaturas, destruírem jardins, por exemplo, destruírem uma série de bens públicos e privados e depois então arrolar os organizadores como culpados da situação, quando na verdade foi infiltração. Vamos ter muita gente. Se os manifestantes, se as manifestações não diminuírem, se elas, pelo contrário, continuarem a aumentar, elas aumentarem porque afinal o sofrimento está a aumentar, é evidente que haverá muitas detenções, haverá penas pesadas em função dessa lei, porque assim, infelizmente, dá-se agora a licença legal para manifestantes serem injustamente acusados de terem vandalizado bens que foram vandalizados por agentes infiltrados e que agiram à paisana, por exemplo. Muito bem. Senhor Deputado, muito obrigado. Antes mesmo de encerrar o seu 1 minuto, quer deixar algumas palavras para os internautas? O que é que quer dizer como ponto final? As minhas palavras manifestamente são, primeiro, de repúdio pela situação verificada no último fim de semana em que cidadãos foram reprimidos por tentarem realizar uma manifestação justamente contra um problema que afeta um instrumento aprovado recentemente pelo MPLA sozinho e que afeta a qualidade do processo democrático que temos cá, não é? Que é um processo de transição. A minha solidariedade pelos que foram reprimidos, mas também, por outro lado, falando ainda sobre essa questão, dirigir-me aos cidadãos em geral e, sobretudo, aos ativistas, no sentido de que não devem ver nessa lei uma forma de... Não se devem deixar, no fundo, esmorecer por essa lei. É preciso que se perceba que muitas vezes é preciso correr riscos, consentir sacrifícios e a independência não nos chegou de borla. Foi necessário que homens e mulheres de várias gerações lutassem e muitos morreram, nem sequer viram a independência. Não estou a dizer, não estou a incentivar o suicídio, estou a dizer que a luta deve continuar. Uns lutam na sociedade civil, outros lutam nas instituições, como é o nosso caso, porque são lutas que se complementam e, obviamente, que enquanto deputado estou aberto a críticas e reparos para melhorar a minha intervenção, a nossa intervenção na Assembleia, e essas críticas, desde que venham com boas contribuições, seguramente que são bem-vindas, porque criticar é, acima de tudo, dizer onde é que está errado, onde é que está o erro e como é que esse erro pode ser superado, porque no final das contas, quem sai a ganhar é o país.